Presidente, solicito por gentileza ao primeiro secretário que faça da leitura das correspondências. Correspondências. Ofício número 230/2012, Gabinete do Prefeito. Respondendo à indicação número 3013/2012. Ofício número 237/2012, Gabinete do Prefeito, respondendo ao requerimento número 1207 a 1212/2012. Ofício número 106/2012, APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Arujá, referente à acessibilidade aos portadores com deficiência, a inclusão na LOA 2013. Convite da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, São Paulo, convidando para a sessão solene de entrega do título de honra ao mérito ao Grupo Escoteiro Ubirajara, no dia 21 de junho de 2012, às 20 horas, na sede do Poder Legislativo, na Avenida Vereador Narciso Yogi Guimarães, número 381, Centro Cívico, Mogi das Cruzes, São Paulo. Carta número 002/2012, do Gabinete do Deputado Federal, Sr. Jundiabe, parabenizando a população de Arujá pelo aniversário do município. Ofício do Gabinete do Prefeito, Sr. José Aurício Júnior, do município de São Bernardo do Sul, parabenizando a população de Arujá pelo aniversário do município. Ofício do Gabinete do Prefeito, o senhor Tércio Garcia, do município de São Vicente, parabenizando a população de Arujá pelo aniversário do município. Ofício do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, informando a transferência de recursos destinado à manutenção do Serviço de Ação Continuada. Ofício do Ministério da Educação e da Saúde, informando a liberação de verba para o município de Arujá. As correspondências estão à disposição dos vereadores na Secretaria. Senhores vereadores, lidas as correspondências, se encontram à disposição dos nobres pares na Secretaria desta Casa. Solicito ao segundo secretário, por gentileza, faça a leitura das emendas de número 241 e 242 ao projeto de lei número 282/2012, altera o anexo da Lei Municipal número 2294/2010. Projeto de lei de número 282/2012, de autoria da Comissão de Justiça e Redação. A redação da emenda do projeto de lei de número 282/2012 passa a ser a seguinte: altera o anexo 1 da Lei Municipal de número 2294/2010 e acrescenta os anexos 2 e 3. Plenário, o vereador João Godoy, Comissão de Justiça e Redação. Emenda número 242, número 242/2012, ao projeto de lei de número 282/2012, o anexo único do projeto de lei 282/2012 passa a constar como anexo 1. Plenário, vereador João Godoy, 31 de maio de 2012, Comissão de Justiça e Redação. Senhor presidente, na emenda anterior, eu falei emenda modificativa número 282, mas na realidade é a emenda número 241/2012. Senhores vereadores, está em única discussão e votação as indicações de número 3080/2012. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Segunda fase. Solicito, por gentileza, ao primeiro secretário que faça a leitura para discussão e votação dos requerimentos de número 1237 a 1239/2012. Requerimento número 1237/2012. Autoria, vereador Reinaldinho. Referência: reutilização de lâmpadas de LED na iluminação da Rua Ângelo Anunciato Neto.
Requiro ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Abel Larini, que informe dentro do prazo estabelecido na LOM, solicita informações se há estudo para utilização das lâmpadas de LED na iluminação da rua supracitada em face ao seu rendimento e baixo consumo. O LED vem se tornando um produto ideal para as empresas e lugares que buscam economia. Tem como tônica a sua sustentabilidade e o conceito ecológico. A iluminação sustentável compreende aspectos relacionados à utilização racional dos recursos energéticos, longa vida útil, redução dos custos de manutenção, alta eficiência energética, não emite infravermelho e ultravioleta. No facho de luz, com o uso de lentes, o facho pode ser direcionado aumentando a eficiência graças ao seu tamanho. O LED gera novos conceitos de iluminação, resistente e vibrações e impactos. Não tem materiais pesados como mercúrio, não poluindo o meio ambiente. No descarte, a baixa tensão torna mais seguro. Em algumas aplicações pode ser desligado e ligado sem alterar a sua vida útil. Iluminação pública é alterar a sua vida útil. Iluminação pública é um item de segurança em muitas localidades, mas também algo que exige muita energia e gasto com manutenção. A iluminação LED já faz parte do projeto de muitas empresas que visam melhorar os serviços e diminuir os custos. Esperando contar sempre com a sensibilidade de nosso estimado prefeito para a solução do problema do nosso município. Temos em deferimento, pede o deferimento plenário, vereador Godoy, 5 de junho de 2012, Reinaldinho, vereador. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Se forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado pelos vereadores presentes em plenário. Requerimento número 1238/2012, autoria vereador Reinaldinho. Referência: instalação de lixeira na Praça Coração de Jesus, no bairro Jordanópolis. Requiro o excelentíssimo senhor prefeito municipal Abel Larini que informe dentro do prazo estabelecido na LOM, solicita informação se há estudo para instalação de lixeiras no local supra que fica perto da escola, onde as grandes circulações de pessoas que, às vezes, por não ter onde descartar o lixo, acabam jogando no chão, tanto na rua quanto na praça, o que causa poluição visual e ambiental. Esperando contar sempre com a sensibilidade do nosso estimado prefeito para a solução dos problemas dos moradores do nosso município. Para deferimento, plenário vereador João Godoy, 5 de junho de 2012, Reinaldinho, vereador. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Se forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado pelos vereadores presentes em plenário. Requerimento 1239/2012, autoria vereador Reinaldinho. Referente: relatório detalhado contendo todas as despesas com iluminação pública de lagradouros do nosso município de Arujá. Requiro ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Abel Larini, que informe dentro do prazo estabelecido na LOM, solicito o relatório detalhado contendo todas as despesas com iluminação pública de lagradouros do município de Arujá no período de janeiro de 2012 a maio de 2012. Plenário vereador João Godoy, 5 de junho de 2012, Reinaldinho, vereador. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Se forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado pelos vereadores presentes em plenário. Senhores vereadores, discutidos os requerimentos, passamos agora ao uso da palavra livre. Com a palavra, o vereador José Orlando da Silva. Senhor presidente, demais pares, público presente, aquele que nos assiste bem.
Senhor presidente, aqueles que estão nos assistindo via internet, imprensa aqui presente, público, queria, neste dia, subo à tribuna, em parabenizar aqueles que trabalham ali na prefeitura, administração pública, a pessoa do prefeito, aqueles que trabalharam quanto à regularização do Parque Rodrigo Barreto, que na última terça-feira, Dia Nacional do Meio Ambiente, foi ali realizado ali no Palácio do Governo, com a presença dos nobres pares, assinatura do DECUA pelo secretário Bruno Covas, do Meio Ambiente, secretaria também o secretário Silvio Torres, onde ali assinaram o DECUA, a Declaração de Conformidade Urbanística e Ambiental. É um atestado que todas as etapas do Parque Rodrigo Barreto foram cumpridas, então está apto para regularização. Então ali foi um ato de uma compensação ambiental praticamente a maior do estado de São Paulo. Aqui no Brasil não tem conta, não tem nenhum lugar, nenhuma cidade que foi feita uma compensação ambiental de tamanho vulto. Então está de parabéns todos os vereadores que aqui presentes. Eu estive ali na Secretaria de Habitação, também aqueles vereadores que saíram, né, o Gabriel, o Dr. Wilson, o João Godoy, que entenderam num certo momento que nós tínhamos que trabalhar e deram crédito. Não ficou aquela pressão em cima e temos de dar explicações a cada passo que dávamos. Mas agradeço pela confiança, pelo trabalho que ali foi feito, e todos estão de parabéns. Arujá, quem ganha com isso é Arujá, a população de Arujá e esses que moram em Arujá. Obrigado, senhor presidente. Vereador Orlando, muito bem lembrado por Vossa Excelência. Vale lembrar aos presentes, aos internautas, à imprensa que nos cobre aqui, que realmente o que aconteceu na terça-feira é um ato histórico para a cidade de Arujá. Vale lembrar aos nobres colegas que nós com certeza estaremos fazendo parte da história dessa cidade a partir de terça-feira, com o tamanho empenho que teve a prefeitura e todos nós vereadores, inclusive, como disse o nobre colega Orlando, os vereadores que por aqui passaram, substituindo os nobres colegas que foram ocupar pastas na prefeitura, sabendo da importância de que é a regularização fundiária de um loteamento do tamanho do Parque Rodrigo Barreto. Haja visto que nós temos mais de quase 400 municípios do estado de São Paulo, é menor do que o Parque Rodrigo Barreto. Tamanho o empenho da prefeitura e de todos os técnicos, de todas as secretarias, para que essa data chegasse. Então, é uma data histórica para nós, muito bem lembrado pelo nobre colega. Com a palavra, o vereador Vicente Nasser do Prado Souzão. Senhor presidente, demais pares. Senhor presidente, antes de dar início aqui à minha fala, quero fazer uma pequena correção na sua postura na presidência da Câmara. Nós temos um regimento interno, uma lei orgânica, que quando o senhor for fazer parte, ou for fazer qualquer defesa, ou for fazer qualquer pronunciamento a respeito de um determinado assunto do vereador, o senhor se ausentar da presidência, peça ao vice-presidente que assuma, para que o senhor possa fazer parte de uma discussão. Esse é o regimento. Na sessão passada, na última palavra, não sei qual vereador fez parte, acho que foi o Juvenil, e o senhor erroneamente foi concluir algumas das falas do vereador. No regimento interno não cabe a parte nem ficar citando o comentário do vereador. Então, eu sei que é difícil, mas vamos tentar, porque às vezes numa discussão dessa, acabou de falar o vereador Orlando, mas o senhor já entrou numa discussão, sendo que o senhor poderia usar a tribuna para fazer parte da... Ok? Senhor presidente, demais pares, vereador Hassumi, presente. Tudo bem, vereador? Senhor presidente, demais pares, o que me traz essa tribuna é a respeito de um projeto de lei que está entrando em primeira discussão e votação, que é o 2294 de 2010, né, que altera a lei municipal. Eu gostaria, senhor presidente, que as comissões,
até esse vereador, eu queria fazer um requerimento para que esse projeto não entre ainda em discussão, se o plenário assim decidir. Por quê? Ele está criando aqui esse projeto é do Condemate, né, onde o nosso prefeito foi presidente por 1 ano, e ele administrou o Condemate com 2 funcionários. Então está se criando aqui, senhor presidente Demais Pares, um quadro enormíssimo de funcionário. E vai onerar quem? Os municípios, né? Se o senhor pegar aí o anexo 1, o 2 e o 3, e são anexos de criação de cargo de R$5.000, de R$4.200, R$4.200. Então, eu acho que nós deveríamos fazer um requerimento solicitando, no período que o de Abel Larini como presidente do Condemate, qual foi os gastos com o pessoal, naquele ano, tá certo? Para nós vermos em comparação aos gastos que se pretende nesse projeto que está em discussão aqui no Poder Legislativo. Eu acho que pode até se passar em primeira, mas eu acho que em segunda nós deveríamos fazer um requerimento pedindo informação a respeito por que dessa criação e por que desse gasto tão elevado aqui com esse funcionário. Também, senhor presidente, bem rápido, só para dizer que a maioria dos vereadores todos estiveram presentes aqui no período de festividade do nosso município, apesar da natureza das chuvas, né? Isso é coisa de Deus, muito bom, mas as festividades do município de Arujá foi um sucesso tremendo, com chuva, com todos os seus empecilhos ainda, graças a Deus, foi um sucesso total e quem ganha com isso é a população de Arujá. Por enquanto é só, senhor presidente. Então vamos, as comissões ou a Câmara, vamos ver se nós fazemos um requerimento solicitando essas informações. Muito obrigado. Senhor vereador Vicente Inácio do Prado, até onde eu entendi, o senhor está fazendo um pedido de vistas, é isso? Então está em discussão e votação o pedido de vistas formulado pelo vereador Vicente Inácio do Prado, solicitação verbal para que seja feito um pedido de vistas do projeto, dado as observações que ele fez no que tange a questão financeira. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado o pedido de vista do vereador Vicente Inácio do Prado pelos vereadores presentes em plenário. Com a palavra, o vereador Juvenil dos Santos. Senhor presidente, nobres vereadores, o público aqui presente, a imprensa, nossos internautas nos acompanhando nesta segunda-feira chuvosa. Senhor presidente, eu só gostaria de entender aqui, já que o nobre vereador Souzão citou a questão do pedido de vista, mas ele citou na palavra livre, eu não entendi o momento de votação. Porque a votação seria do pedido de vista, seria já quando fosse votar aqui a emenda. Não é isso, nobre vereador? Eu acho que depois nós podemos voltar e pedir vista. Entendeu? Ok, vereador Juvenil. Com certeza faremos da forma protocolar aí no momento em que ele for colocado em discussão. Tá. Senhor presidente, eu gostaria aqui de agradecer o público aqui presente, ao mesmo tempo parabenizar o nobre vereador Souzão, porque ele esteve na Secretaria de Cultura algum tempo e organizou a questão de vários eventos na nossa cidade. Um deles foi, ele deixou organizado a festa da cidade, que teve um sucesso que nós acabamos de ver finalizar no dia de ontem. Portanto, quero parabenizar aqui o novo vereador e, ao mesmo tempo, a sua equipe, que esteve na frente dessa festa, que foi um sucesso. Eu acho que Arujá precisa de pessoas que batalham e consiga fazer com que a nossa população
coloque a cidade para frente e, ao mesmo tempo, tenha um divertimento. Eu gostaria aqui, nobre presidente, de citar a questão do nosso bairro, Parque Rodrigo Barreto. Questão da regularização. E nós estamos entrando aqui numa data histórica no Brasil e no mundo, que é a questão do Rio Mais 20. E Arujá saiu na frente nessa regularização, doando uma área de 402 alqueires. Se eu aqui, desculpe se eu vou errando aqui no número, mas basicamente esse 402 alqueires, para a troca da área e a regularização do Barreto. O prefeito Abel compra essa área, né, quando ele assume essa gestão, e essa semana passada, sai a regularização, por conta da compra desta área. Portanto, aqui está uma cidade que pensa num país sustentável. Nessa troca da área, onde começa a minar o desmatamento. Eu penso que, nessa reunião, que inicia no dia 13 deste mês, na cidade do Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo começa a pensar num programa sustentável para cada realidade. E Arujá não está longe disso, nós já começamos através dessa regularização. Eu gostaria aqui de citar, nobre presidente e vereadores, quando o Rio de Janeiro vem sediando todos os representantes de países do mundo todo, eu penso que nós saímos na frente. Por que chama Rio Mais 20? Porque 20 anos está fazendo da Rio 92. Aqui todos lembram. Então essa discussão em buscar uma parceria com o mundo todo e pensar numa realidade e numa sustentação onde eliminar a pobreza e ao mesmo tempo tenha cautela e ao mesmo tempo prega a questão do meio ambiente. Aqui está. Quando nós pensamos no meio ambiente, não podemos pensar somente no plantio de árvores. Nós também temos que pensar na questão do desmatamento e ao mesmo tempo... Presidente, tá? Mais 2 minutinhos já encerro aqui. E com essa discussão, senhor presidente, o Brasil se coloca na frente. Quando nós, nas nossas escolas, já iniciando aqui, discute a questão do ambiental e cria um programa ambiental, nós também estamos saindo na frente, pensando na nossa criança, nas nossas crianças e pensando numa questão de consciência ambiental. E ao mesmo tempo, aqui o outro tema da Rio Mais 20 que será discutido é a questão da recadização da pobreza. Pensando em zerar a pobreza aqui do mundo inteiro, mas nós vamos pensar no nosso país, onde que também, né, tem pobre e muitos, e nós temos que estar eliminando e pensando num país sustentável, eliminando essa pobreza. Com a palavra, o vereador Jussival. Senhor presidente, público presente, imprensa, primeiramente eu não poderia deixar de agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, com o maior orgulho que eu agradeço o nome de Deus por estar aqui, porque Deus é maravilhoso e Ele é dono de todas as coisas, da prata e do ouro e todas as coisas, por isso que eu agradeço. Deus tem para dar, para quem crê. E quero agradecer também os internautas que nos assistem nos seus lares essa noite. Senhores vereadores, senhor presidente, público presente, esse vereador vem a essa tribuna, senhor presidente, para falar de segurança, segurança mesmo, segurança. Falar de segurança que hoje nós, só Deus que
protege a gente, nossa cidade, porque a segurança está feia em nossa cidade. O comerciante chegar para você e dizer que vai fechar o comércio dele, que é a loja de joia que tem aí, assaltado 2 vezes no mês, e ele falou para mim que vai fechar o comércio dele. Outra pizzaria, o rapaz da pizzaria falou que vai fechar o comércio dele. Isso é muito triste, é uma vergonha para a nossa cidade, o que está acontecendo. Só na quarta-feira, se não me engano, foi 6 assaltos a comércio, que não é divulgado na nossa cidade, então é uma vergonha. Então, quero que o senhor presidente faça moção de apelo, de repúdio para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Tem que fazer mesmo, porque nosso munícipe de Arujá, nossos comerciantes, não devem estar passando o que está passando hoje, não, que é uma vergonha. Como eu tenho minha filha, que ela trabalhava numa farmácia, dentro de 7 meses, 5 assaltos. Não vai trabalhar mais, que eu não vou deixar de trabalhar também. Então, estou falando mal de nossos policiais? Não. Meia dúzia de policiais que nós temos aí, eu posso falar isso, eles fazem um bom trabalho, mas infelizmente ele não pode dar conta de quase 80 mil habitantes na nossa cidade. Então acho que o governo do estado tem que olhar um pouco, que vem na nossa cidade só explorar voto e isso, aquilo, outro, e tem que olhar um pouco por nossa cidade, porque nunca chegou na segurança o que está acontecendo hoje na nossa cidade. Comércio sendo assaltado, então isso é muito triste. E saber que um comerciante chegar para você, eu vou fechar o comércio que eu não aguento mais. Isso é uma vergonha. Então faz a moção de apelo ou de repúdio da Secretaria de Segurança Pública, porque, bem dito, não estou falando mal de nossos policiais, não. Nós temos bons policiais, que eles fazem o que podem, mas e tem que ter mais efetivo na nossa cidade. E, sim, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite aos nobres pares, ao público, aos internados. Vereador, parabéns à vossa fala, mas é preocupante a nível Estado, vereador. Não sei se Vossa Excelência esteve vendo as notícias de ontem para hoje, os arrastões que estiveram em prédios públicos dentro de São Paulo, em prédios de residência dentro de São Paulo. Um absurdo. Nós estamos a ver navio no estado de São Paulo. Temos que preocupar com a nossa cidade? Temos. Mas só o que foi feito no final de semana em São Paulo, nos prédios com grande vigilância, até mesmo armado, um absurdo. Acho que nosso problema hoje não é mais municipal só não, é estadual. Obrigado pela parte. Pois não, vereador, eu concordo que a nível até nacional, não é só no estado, mas o que a gente tem que cobrar da nossa cidade. Nós temos que cobrar das pessoas que é responsável para coordenar a nossa cidade. Então nós temos que cobrar sim. É um direito de nós cobrar, porque o munícipe cobra da gente. Então, seus vereador, público presente, que foi se falar do loteamento Parque Rodrigo Barreto, do que ocorreu aí, esse início desse documento que saiu para a legalização. Eu não poderia deixar de agradecer o prefeito por esse empenho que foi durante esses anos aí, esses 3 anos que foi de todos, do prefeito e dos vereadores. Todos os vereadores aqui se empenharam, os vereadores que passaram também, no passado aqui também, todos se empenharam. Quero agradecer o prefeito pela luta e nós também pelo que lutamos. E também não poderia deixar de agradecer também, porque não é mais do que justo agradecer, também o ex-prefeito Genésio também, que deu início, não poderia deixar de agradecer, que deu início também, que é a lei 1826, de 3 de novembro de 2005. Também não poderia deixar de agradecer também, que foi um início, e o prefeito Abel tomou conta e, graças a Deus, junto com os vereadores, deu início à legalização do Parque Rodrigo Barreto. Então, quando sair os primeiros documentos, a gente vem aqui também parabenizar e agradecer. Deixa eu sair primeiro. Boa noite a todos, Deus abençoe. Senhores vereadores, terminado o uso da palavra livre,
Quero, nesse momento, como presidente desse legislativo, destacar aos nobres pares que, no momento que a gente faz uma intervenção à palavra do nobre colega, essa intervenção vem no sentido horário, no sentido de simplesmente abonar o que o nobre colega vem falando no que diz respeito àquele assunto em pauta, não gerando nesse momento nenhuma discussão por conta disso. Esse presidente faz a interpelação dizendo alguma coisa no que diz respeito àquele assunto, enaltecendo aquele assunto no que diz respeito ao assunto em questão, nada mais tendo, justificando ou gerando qualquer tipo de discussão. Senhores vereadores, nós passamos agora à ordem do dia. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei número 281/2012, dispõe sobre a criação e denominação da Escola Municipal do Jordanópolis no município de Arujá. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei número 282/2012, que altera o anexo da lei municipal. Então, que altera o anexo da lei municipal número 2.294/2010. Está em discussão. No momento da discussão, eu disse que eu iria pedir vista, mas se colocou o pedido de vista, mas o momento certo é agora. Então eu solicito, se os demais pares assim concordarem, que nós, o pedido de vista, né, para que não entre em primeira, para que a gente possa fazer as indagações necessárias, para ver se realmente esse custo elevado aí, se é elevado ou se não é, respeito com o pessoal no Condemate. Senhores vereadores, ratificando então o pedido de vista do nobre colega Vicente Inácio do Prado, no momento da sua palavra livre, esta presidência então colocou em discussão e votação do pedido de vista. No momento é da hora da discussão, então, ratificando o pedido, eu estou colocando em discussão e votação o pedido de vista do nobre vereador Vicente Inácio do Prado. Está em discussão o pedido de vista do nobre vereador Vicente Inácio do Prado para o projeto de lei número 282/2012. Está em discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Se forem contrários, se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, agora passamos ao uso da palavra pessoal explicativa. Com a palavra, o vereador Abel Franco Larini. Abelzinho. Presidente, o vereador Orlando me cedeu 3 minutos. Posso falar já? Posso falar? Pode. Senhor presidente, eu gostaria que o nobre vereador Souzão, que eu não posso citar o nome dele, mas eu gostaria que ele mostrasse para mim no regimento aonde que diz que não pode falar 3 minutos, ou 2 minutos, ou 5 minutos, ou 20 minutos, ou 30 minutos. Por favor, o senhor pega o regimento lá, vereador. Pega o regimento, vereador. Antes da fala... Ele não pegou... Antes da fala do nobre colega, como habitualmente alguns pares cedem o seu tempo aos nobres pares que estão falando, por conta deles não terem se inscritos para a palavra, então eu vou, nesse momento, seguindo aquilo que nós vemos fazendo já há algum tempo, eu vou ceder os 3 minutos ao nobre colega. Vou reiniciar a sua fala, por gentileza. Muito obrigado. Eu até vou fazer uma sugestão, senhor presidente, que na próxima sessão o senhor ceda uma cópia do regimento interno ao nobre vereador que falou sobre horário aqui de fala, para que ele estude um pouquinho melhor. Senhor presidente, é um momento de comemoração.
Quero aqui cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar meus nobres pares, cumprimentar o público presente, os internautas, e agradecer à população de Arujá por estar acompanhando, por estar cuidando bem da sua cidade. Nesse aniversário da cidade de Arujá, nós recebemos alguns presentes, graças a Deus, graças ao trabalho do Poder Executivo e graças ao trabalho do Poder Legislativo Municipal. Dentre esses presentes, senhor presidente, eu acredito que a questão do cartão bom municipal, que atinge a maioria da população da cidade, aquelas pessoas que utilizam o transporte público municipal para irem ao trabalho, para irem aos bairros que se avizinham aos seus, eu acho que o cartão bom foi uma vitória muito grande. Hoje o usuário, senhor presidente, economiza até 50% no preço da passagem de ônibus. Ele faz uma viagem de ônibus, por exemplo, nobre vereador Juvenil, saindo do Mirante, indo, por exemplo, lá para o Jardim Emília, ele sai do Mirante, num determinado horário, e ele desce na rodoviária para pegar o outro ônibus para o Jardim Emília, como está na mesma direção. Ele tem 60 minutos para poder pegar esse outro ônibus sem pagar 2 passagens. Isso é uma vitória muito grande para Arujá, é uma vitória muito grande para a população, principalmente a população que utiliza o transporte público da cidade. Nós tivemos, senhor presidente, grandes conquistas nesses 3 anos e 6 meses de administração, mas eu não vou falar em todas aqui, porque senão eu vou tomar muito tempo das pessoas, e não é esse o objetivo. Mas uma outra grande conquista que nós nunca tivemos e também agora nós vamos ter, é o centro de treinamento do Senai, que em breve, aí, em 45, 60 dias, já estará funcionando, novo vereador Coceira, e nós estaremos lá atendendo a população de Arujá, formando 800 pessoas na primeira etapa no centro de treinamento do Senai, que era um sonho antigo da cidade e que virou realidade, graças a Deus também. Eu vou falar por último, senhor presidente, da questão do Parque Rodrigo Barreto. Os nobres vereadores que me antecederam falaram, eu vou falar um pouquinho só para recordar, porque recordar é viver, nobre vereador Juvenil. Ao início da administração do prefeito Abel Larini, a Arujá tinha mais de 40 bairros que faltavam, que precisavam se regularizar ambientalmente, precisavam de se organizar documentalmente, através de um programa chamado Cidade Legal, que é do governo do Estado de São Paulo, que visava resolver os problemas burocráticos, resolver os problemas daquelas pessoas que precisavam ter documentação de seus terrenos e suas casas. Bom, iniciou-se o mandato, e após 3 anos e meio, dos 40 bairros aproximadamente, hoje mais de 20 bairros já contam com a regularização fundiária. Uma vitória muito grande, que se deu início nessa gestão, que se iniciou efetivamente, verdadeiramente nessa gestão. Vou citar, por exemplo, a questão do Parque Rodrigo Barreto, no qual foi falado aqui. O terreno, senhor presidente, foi comprado para fazer a compensação ambiental, foi comprado nesta administração. Graças ao trabalho de pessoas, dos técnicos da prefeitura, graças ao empenho do prefeito Abel Larini e graças aos 10 vereadores que estão aqui hoje e aos outros vereadores que passaram por aqui. Então, como nós estamos aqui, nosso compromisso é vir à tribuna falar a verdade, então nós precisamos vir aqui falar a verdade e deixar de mentir e de ser hipócrita. Quem trabalhou para a regularização do... Quem trabalhou pela regularização do Barreto, quem falou a verdade para a população desde o primeiro instante, lá em 2008, quando davam, no vereador Orlando, davam um papelzinho dizendo assim, o seu lote já está sendo regularizado. Entregavam na mão das pessoas. 2 dias antes da eleição, passou um senhor gritando no microfone e falava assim, você vai receber sua escritura dia 6 de outubro. Falava na porta das casas das pessoas. Porque a prefeitura comprou um terreno para regularizar o Barreto. Era mentira.
Tanto é mentira que nós estamos aqui de prova, os vereadores. Alguns vereadores estiveram no dia da compra do leilão judicial do terreno do Banco do Brasil. Estiveram lá, participaram. Comprou-se o terreno do Banco do Brasil com o dinheiro das pessoas, com o dinheiro das pessoas que estavam depositadas em juízo. E, graças a Deus, depois de muita luta, depois de muito empenho, do Juvenal, do nobre vereador Orlando, que foi secretário de Habitação, do bispo Antônio, de pessoas sérias, que merecem respeito, que não saem na rua contando mentira. A legalização do Barreto saiu graças às pessoas que trabalharam e falaram a verdade o tempo todo. A mentira, mais uma vez, ficou para trás. E ela vai continuar andando para trás, senhor presidente, porque a verdade pode demorar um pouquinho, mas ela sempre vence, ela vem em primeiro lugar. Senhor presidente, também não poderia deixar de agradecer ao nobre deputado André do Prado, do meu partido, e ao deputado Itamar Borges, que sem a ajuda deles, nós também não conseguiríamos atingir esse objetivo, que é uma luta de mais de 20 anos. Quem mora lá, as mais de 3.000 pessoas que têm o seu contrato quitado, 2.800 e pouco com seus contratos quitados, que querem registrar os seus imóveis, sabem dessa luta, e a luta, graças a Deus, foi vencedora, e esses dois deputados, junto com as equipes da Secretaria Estadual de Habitação, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o pessoal da CETESB, do DAE, que tanto colaboraram, porque viram que a cidade estava precisando disso, essas pessoas precisavam da regularização. Graças a todos esses fatores, a verdade venceu mais uma vez. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos. Nobre vereador Orlando, obrigado pelos 3 minutos. Senhores vereadores, com a palavra o vereador Dr. Márcio de Oliveira. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, internautas, amigos que nos acompanham essa sessão dessa noite fria de segunda-feira. Senhor presidente, primeiramente eu venho aqui também parabenizar a sociedade arojaense, esse legislativo, o executivo municipal, pela nossa festividade, comemorando aí os 53 anos de emancipação política e administrativa do nosso querido município. Uma festividade ordeira, uma festividade simpática, com um povo alegre, festeiro, e foi momentos de muita distração, foi momentos de intensa alegria viver essa festividade na cidade. Essa festividade traz aí um ambiente, uma energia extremamente positiva para a cidade. Então, realmente, cada ano tem sido melhor. Parabenizar o vereador Souzão, que esteve na cultura, delineou também, contribuiu de grande monta para que isso acontecesse a contento. Parabenizar a Marilise, toda a equipe da Secretaria da Cultura, que conduziu com maestria essa festividade. Eu não poderia deixar de abordar aqui, senhor presidente, um fato histórico na nossa cidade. Parabenizar o Executivo Municipal, né, na pessoa do prefeito, e parabenizar também todos os vereadores desta legislatura, porque o que ocorreu no Parque Rodrigo Barreto é um problema histórico na nossa cidade, que sempre vem sendo explorado, sempre vem sendo vilipendiado, sempre vem sendo prospectado interesses escusos em cima disso, e graças ao bom Deus e ao esforço de todos aqueles que contribuíram, como foi dito, com a verdade, foi contribuído tecnicamente, nós recebemos o DECUA, que é o grande documento, que é a Declaração de Conformidade Urbanística e Ambiental. E eu costumo dizer, vereador Abelzinho, para todos os munícipes da cidade o seguinte, até então, o Parque Rodrigo Barreto, para o estado de São Paulo, era considerado como uma APA, uma área de preservação ambiental permanente. E agora ele é considerado como território urbano, com essa declaração, com o advento dessa declaração. Para que isso ocorresse, teve a firmeza desses 10 vereadores que compõem esse legislativo e do prefeito na aquisição de uma área de mais de 11 milhões de metros quadrados. E foi realmente 16 milhões, salvo engano, é algo dessa monta. É uma área muito grande. E o que foi uma experiência, inclusive para mim, muito interessante, porque é algo inusitado no Brasil.
a municipalidade adquiriu áreas que transcendem os limites territoriais da nossa cidade. E ainda assim conseguiu a homologação judicial desta área para efetuar a tão sonhada compensação ambiental, que era o que estava atravancando o processo de regularização. E com o advento da aquisição desta área, nós continuamos trabalhando através do programa Cidade Legal, que fez um consórcio entre CETESB, SABESP e os demais órgãos, né, que demandam neste processo de regularização fundiária. E hoje nós conseguimos, no Dia Internacional do Meio Ambiente, 2 secretários de Estado, Dr. Bruno Covas, secretário de Estado do Meio Ambiente, e o Dr. Silvio Torres, secretário de Habitação. E fomos manchete no Estado de São Paulo como a maior experiência de regularização fundiária da história deste país. Deste país. Nós protagonizamos isso na nossa cidade. E o que ocorre? Eu acredito que nós eliminamos um primeiro problema, que era crucial para que a cidade se desenvolvesse sustentavelmente, organicamente. E vamos enfrentar, vereadores, um segundo problema, onde eu acredito, né, que todos vão estar muito aguerridos neste problema e ao lado da população, que agora não se trata mais da regularização. Hoje nós podemos dizer em alto e bom som que o Parque Rodrigo Barreto está juridicamente e administrativamente regularizado. O problema vai ser daquelas pessoas que estão na posse do imóvel sob a égide de ocupação do solo e sob a égide da locação. Essas pessoas vão ter preferência. Eu vou pedir aqui os 2 minutos suplementares, senhor presidente, para mim poder concluir essa fala, viu? Então, essas pessoas vão precisar dos vereadores para que tenham o direito da aquisição num valor acessível. Por quê? O que eu tenho pregado, isso é uma pregação, não é uma visão, não é uma bandeira, isso é uma pregação. Desde quando eu ingressei nessa casa aqui, eu sabia que isso ia ocorrer, porque eu estava acompanhando esse processo de regularização. O deslinde disso aí se dá no valor do metro quadrado a ser comercializado pela Continental. E quem valorizou o Parque Rodrigo Barreto não foi a famigerada imobiliária incorporadora Continental, e sim, vereador Scheid, os 80 mil habitantes, quase 80 mil, segundo o IBGE, que vivem nessa cidade, que contribuem com seus IPTUs, com seus IPVAs e com os demais impostos, taxas e contribuições no município. Nós financiamos todas, sobretudo os condomínios, que são contribuintes majoritários no município. Nós financiamos as vias públicas, o esgoto, as praças, os prontos-socorros, as bases comunitárias e tudo que existe neste grande bairro, um dos maiores, uma das maiores cidades do nosso estado, esse bairro. Então, isso tem que ser comercializado num valor justo, num prazo a contento, onde aquele cidadão que tem o direito de preferência na aquisição não sacrifique nem 25% do seu sustento e do sustento da sua família. E para isso, eu acredito que nós, vereadores, teremos uma função nobre de estar ao lado da população, defendendo esse interesse e buscando equacionar essa demanda pontual, que é o que vai assolar muita gente quando chegar nesta etapa. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa... Nobre vereador, doutor Márcio, muito bem lembrado. Com a palavra, o vereador Vicente Nasser do Plano. Senhor presidente, tem mais. Para o senhor presidente, primeiramente, eu gostaria que a presidência ficasse atenta ao artigo 11 do regimento interno, marca aí, artigo 11 do regimento interno, e o nobre colega, rapazinho aí, vereador Abelzinho, que ficasse atento ao artigo de número 106 do nosso regimento interno, que é a explicação pessoal, certo, vereador? No seu parágrafo 2º, na explicação pessoal, o vereador não poderá ser desviado das finalidades estabelecidas, e no artigo, estou sendo bem rápido, viu, presidente, para eu não perder meu tempo, no artigo 199, senhor presidente, 199, no item 4º, as explicações pessoais
o prazo será de 5 minutos sem a parte. 5 minutos sem a parte. Então, depois, o vereador começa a ler o regimento interno para aprender um pouquinho como é que funciona. E não existe prorrogação. Aqui não é jogo de futebol. Não existe esse negócio no regimento interno de tempo extra. Ou se muda o regimento interno, e muda-se o prazo, o horário das falas. Senhor presidente e demais pares, todos aqui, a maioria dos vereadores, relataram a conquista aí que nós tivemos aqui essa semana, uma conquista muito importante para o município, que é a regularização do Parque Rodrigo Barreto. Isso aí, há quase 30 anos, eu estou há 25 anos na política, então há quase 30 anos nós temos esse dilema. E a verdade tem que ser dita. Tudo isso gerou-se, iniciou-se com a aprovação de um projeto de lei nessa casa, do qual se destinou mais de 5 milhões de reais para a aquisição de uma área em Santa Isabel, onde tiveram presente no dia desse leilão o vereador Hassume e o vereador Dr. Wilson. Não é isso, senhor? Eu não terminei, o senhor não deixa eu terminar de falar. Nossa, eu não terminei. Eu terminei. O senhor quer usar a palavra? Não, pode usar. Onde tiveram presente o vereador Reinaldinho, a maioria dos vereadores, se não tiveram presente pessoalmente, tiveram presente com o voto. Não é verdade? Essa é a verdade. A verdade tem que ser dita. E essa conquista, que hoje nós temos na nossa cidade, é a maior conquista da história de Arujá. Em 1997, quando o Abel foi prefeito pela primeira vez, o Barreto não tinha nada. E já tinha-se esse problema. Nesses anos, de 97 até hoje, o Parque Rodrigo Barreto é uma cidade. Maior, e as maiores infraestruturas foram feitas da administração do Abel. É público e notório. Não é puxando o saco, não é falando, mas é só pegar o passado. Eu tive na casa de um rapaz, chama-se Eliton, lá na Rua 28, ele falou isso, olha, quem está falando isso é do Abel, eu vou acreditar, porque aqui na 28 não tinha nada, vocês fizeram tudo, o Abel fez tudo, a verdade é essa. Água, luz, asfalto, telefone, creche, escola, não tinha nada. Nada. Não é isso, Juvenil? Não tinha nada. Então hoje, se está se regularizando, não é êxito de agora, é êxito lá de trás. Porque tem toda a infraestrutura. Se não fosse essas infraestruturas, não se regularizava. Tá certo? Não tinha se regularizado. Só que nós temos tudo no bairro hoje. Temos tudo. Isso começou quando? As obras, em 1997. A verdade tem que ser dita. E nós vamos ter um outro problema. Qual que é o problema agora? O problema de estar orientando a população. Nós temos que orientar a população, dizer a eles, que o vereador Márcio acabou de dizer aqui, nós estamos começando um novo trabalho, nós temos que informar eles como é que vai ser, quem tem direito, quem não tem, como buscar o seu direito. Então, não parou por aí, não. Então, daqui para frente, na verdade, as informações vão ter que chegar de verdade no contribuinte. Por quê? Porque é um povo que não tem informação. Eles não têm informação. Então, a prefeitura tem que colocar, vereador Orlando, eu cito o nome, um posto de informação no Parque Rodrigo Barreto para estar orientando a população. Como se proceder, como ir no cartório de registro de imóveis, quem pode e quem não pode. E só deixar registrado aqui, senhor presidente, que não poderíamos deixar de agradecer também o empenho do Juvenal. O Juvenal, nesses anos todos, o empenho dele foi muito gratificante, muito importante para o nosso município. Muito obrigado. Viu, senhor presidente? Cumpri meu tempo aqui. Senhores vereadores, cumprindo aí a cartilha do regimento interno, essa presidência pede então que o vice-presidente assuma aqui os trabalhos da presidência para que o presidente possa fazer um pronunciamento no que diz respeito aos assuntos que foram tratados aqui nesta noite. Senhores presentes, público presente, os internautas aí que nos assistem das suas casas. De acordo com os assuntos que foram tratados nesta noite, eu quero aqui também parabenizar a administração pública, juntamente com a empresa Viação Arujá, que criou esse cartão bom,
como já foi dito aqui anteriormente por alguns colegas, no que diz respeito ao tempo de uso desse cartão, por conta das pessoas que às vezes tem que pegar 2 conduções ou 3 conduções para chegar no seu emprego, e às vezes até perdia o seu emprego por conta do tempo, e como ficava oneroso para o empresário ficava não contratando esse funcionário. Então é de suma importância esta conquista da prefeitura, juntamente com a empresa, que houve uma compreensão da empresa no que diz respeito a valorizar o trabalhador da nossa cidade. Como disse o nosso nobre vereador Abel, o que diz respeito ao Senai, é uma conquista dessa cidade, né? A gente sabe do quanto foi difícil, né, a gente conseguir trazer o nobre vereador Gabriel, que tinha um bom relacionamento com o Didi lá do Centro Industrial, também esteve junto nessa batalha, e hoje nós vamos estar formando, daqui a alguns dias, vai se iniciar um curso que vai formar 800 profissionais, para que nós não tenhamos de fora para dentro vindo pessoas com melhores condições de profissionais para engolir o nosso trabalhador da cidade. Então isso é de suma importância. Quanto à questão do Barreto, está equivocado o vereador quando diz que começou na primeira administração do atual prefeito Abel Lanini. Os trabalhos de organização daquele bairro começou já em 1982, quando o prefeito era o senhor Antônio Carlos Mendonça e o vice-prefeito era o senhor Abel Lanini. Então, naquele momento, se começou um trabalho naquele bairro para que ele tivesse a dignidade que ele tem hoje. Tem ruas asfaltadas, calçadas, creches, escolas, urbanização, linhas de ônibus que saem inclusive direto lá do Parque Rodrigo Barreto para São Paulo, capital. As escolas, tanto as escolas de primeiro grau quanto as escolas do Estado, e todo o organismo que precisa um bairro, inclusive hoje tem quase 100% das suas ruas com esgoto coletado e tratado. Então, todo o trabalho que foi feito, inclusive veio uma verba para Arujá, entendeu? Ainda nessa gestão do senhor Antônio Carlos Mendonça com o Abel Lanini, que foi uma verba do FUMEF que fez com que a Avenida Harmônio Colangelo fosse asfaltada. Entendeu? Vale lembrar a todos aqui que eu já falei muitas vezes, vou repetir quantas vezes for necessário. Esse vereador que vos fala morou 5 anos naquele bairro, de 81 a 85. Eu tinha uma perua Kombi, eu precisei vender a perua Kombi quando eu estabeleci o meu comércio lá, porque não tinha condições de trabalho, porque não tinha nenhuma rua pavimentada naquele bairro. Então, a gente trabalhava, comprei um Jeep, vendia a perua Kombi, e às vezes até a ambulância chegava até o mercado ali em cima, no depósito AM, onde eu estava estabelecido com o meu comércio, e ali a gente punha o enfermeiro dentro do Jeep e ia buscar a pessoa no lugar onde ele estava. Então, muita gente fala, mas pouca gente conhece do jeito que eu conheço aquele bairro. Então, vale lembrar e deixar bem claro e transparente para todos aqui, que esse vereador aqui pisou realmente no bairro, como o nobre prefeito fala aqui, que a pessoa andava com uma sacolinha na mão, porque ele tinha que tirar o sapato do pé e enfiar aquela sacolinha para poder chegar aqui embaixo com um mínimo de dignidade para poder trabalhar. Então, é uma conquista realmente do nosso município, mas ele começou lá quando foi implantado o loteamento em 1977, e os lotes foram vendidos até meados de 83, quando foi cassado o registro daquele loteamento por a Câmara Municipal daquela época. Então, vem se trabalhando sim, desde então, por conta de que aquele bairro mereça o tratamento que ele tem até hoje. E quanto à questão que diz respeito aos valores, doutor Márcio, com certeza absoluta, é uma responsabilidade nossa, de que nós tenhamos ali a sensibilidade de chegar num consenso para essas pessoas não serem exploradas naquela região. Era isso que eu tinha para dizer para o momento. Como estou respeitando o horário, uma boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade de estar nesse momento falando nessa tribuna. Senhores vereadores, reassumindo então o posto aqui de presidente desse legislativo, quero agradecer aqui o nobre colega vereador Hassim Hali Hamoud, nobre vereador Hassuni, que assumiu temporariamente aqui a presidência desta casa. Senhores vereadores, não havendo mais assuntos a serem tratados na presente sessão, declaro encerrado.